palavra que há algum tempo já o Senhor vem ministrando no meu coração e o entendimento que Ele me deu, que é uma palavra para esse tempo, né? Porque é um tempo, assim, de muitas dificuldades, as pessoas estão com muitos problemas emocionais, espirituais, inclusive, né, para não dizer especialmente, quem conhece Deus, né? Porque conhecer a Deus, ou estar servindo a Deus, estar fazendo parte de um segmento religioso, estar envolvido no reino, na obra, no trabalho, né? Denomine da forma como entender melhor, não quer dizer que a pessoa está numa redoma, né? Que ela não sinta nada. Isso é uma das coisas que eu sempre assim pontuei na minha vida, sabe? O Senhor me ensinou isso. Quanto mais humano nós formos, mais Deus vai poder nos usar. Sabe? Não tem esse negócio de ser super crente, né? Então, a palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração sobre isso. É um texto que Marcos narra a seguinte história. Em Marcos capítulo 6. Ele mostra Jesus conversando com seus discípulos em um determinado momento e dizendo assim para eles: olha, nós vamos sair aqui à parte e nós vamos descansar um pouco. Nós vamos descansar. Eles estavam cansados, Jesus também estava. Nós vamos descansar um pouco. Eu fico imaginando assim, eu vou contextualizar. Jesus disse assim, nós vamos ter um tempo só nosso. Só nós. Vamos conversar, vamos descansar, vamos arejar a cabeça. E aí eles vão para um lugar. Só que quando eles chegam lá, a multidão já está esperando Jesus. E Jesus vai ensinar a multidão. Ele vai atender a multidão. Passado um tempo, os discípulos, o Senhor diz para eles, olha, os discípulos dizem, Senhor, não dá para despedir esse povo, já está tarde, eles estão com fome. Eles estão com fome. Como é que nós vamos fazer? Jesus diz para ele, dá-lhes voz de comer. O Senhor estava ensinando o tempo inteiro, intencionalmente o tempo inteiro, ele estava ensinando os discípulos, porque haveriam de assumir depois da sua saída. Né? Então, dá-lhes voz de comer. Mas como? Como é que a gente vai fazer? Tem aqui 5 pães e 2 peixes. Traz para cá. Põe o povo assentado em grupos de 150. E eu gosto, sabe, dos detalhes na Bíblia, né? Diz que eles se assentaram, no 6:39, se assentaram em grupos de 50 e de 100 e a grama era verde. Olha que bonitinho. É verdade. A grama, tem um pastor que diz assim, Viviane, isso é coisa de mulher pregando, que fica olhando se a grama é verde, não é verde, né? E a grama era verde. E aí todos se alimentam, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Terminado isso, ele empurra os discípulos para dentro de um barco. Ele força a entrada deles no barco. Eles entram ali e ele diz, vocês vão e eu vou ficar aqui para orar. Isso era o final da tarde. Quando é chegada a 4ª vigília, já está amanhecendo outro dia. A tempestade está forte no mar. De onde Jesus está vendo os seus discípulos. E ele vê, né, no versículo 48 diz, que ele viu que eles estavam fatigados de remar. Ele conheceu o estado deles. Estavam cansados de remar. E isso, eu acho, é isso que eu quero pontuar para esse tempo, sabe? Tem muita gente cansada de remar, cansada de lutar, cansada de viver, cansada de esperar a promessa. Sabe? Cansada. Ele viu o estado deles. Eles estavam cansados de remar. Ele viu a causa. A causa era porque o vento lhes era contrário. Sabe? Remar cansa. Cansa. Mas quando o vento é contrário, muito mais. Então ele viu o estado e ele viu a causa. E aí o texto diz que já era a 4ª vigília da noite. Ele pensou, desejou estar com eles. Ele tinha noção do tempo. Ele sabia qual era o tempo dele entrar naquele negócio. Então, não era só com eles, porque a palavra fala, tudo que está na palavra é para que nós aprendamos, né? Então, eles estavam com o Senhor ali, entraram, o Senhor botou eles para dentro daquele barco. Tinha que ter um motivo pelo qual... Ele é 100% intencional, tu entende, Dani? Uhum. Não é, sabe? Tinha que ter um motivo pelo qual ele força aqueles discípulos a entrar no barco.
Sabe? E é essa palavra que eu quero assim que as pessoas entendam. Mesmo que nós não entendamos, Deus sabe o que está fazendo. E também é muito pontual isso. Tem coisas que é Deus que faz na minha vida, tem coisas que fui eu mesmo que fiz. Né? E a gente tem que entender isso. Se Ele não fez, fui eu que fiz, mas eu clamar por Ele, eu pedir socorro, Ele também vai me ouvir, embora seja eu que tenha feito. Mas nesse caso específico foi Ele quem fez. Né? E Ele entra, Ele vai ao encontro deles. E quando eles vêm, eles se apavoram, eles acham que é um fantasma, eles se assustam. Porque quem está cansado de remar, porque o vento é contrário, e já faz muito tempo, perde a percepção. Até do socorro quando chega. Entende? Então, para as pessoas que vão nos assistir, que vão, né? Sabe, que elas entendam isso. Quando eu lembro da minha mãe, né, quando a gente era criança, e vinha as tempestades, Joinville dava muita trovoada, como a mãe dizia, né? Trovoada. Ela dizia para nós, façam o seguinte, fiquem bem quietinhos, porque daqui a pouco passa. Em algum momento vai passar, sabe? Então, quando tem as dificuldades, não adianta a gente ficar se debatendo. Mas a gente precisa crer que de onde Ele está nos vendo. Eu não preciso ver Jesus olhando para mim. Eles não estavam vendo, mas a Bíblia diz que Ele estava os vendo. E chegou um momento em que Ele desejou estar com eles. E Ele vai ao encontro deles, e eles se assustam, mas a tempestade cessa, né? Porque Ele chega e Ele diz, não tenham medo, sou eu. Mas o versículo 52 explica. Porque tudo isso aconteceu. O versículo 52 diz que eles tinham passado tudo isso porque não haviam compreendido o milagre dos pães, porque o coração estava endurecido. Olha aí. Está aqui, ó, bem claro. Porque o coração estava endurecido. E aí eu fico perguntando, né? Por que endureceu esse coração, Dani? Porque Jesus não parou para passear com eles. Opa! Priorizou o propósito. Olha só. Não tinha pego Vamos ainda. sair. Chinelada, hein? Vamos sair, vamos ter um tempo juntos. Mas chegou uma multidão sedenta. Chegou uma multidão com fome. Chegou uma multidão que queria aprender. E a prioridade era atender a necessidade do reino. Por isso que Ele disse, dá-lhes voz de comer. Ou seja, entendam, vocês estão sendo preparados para isso. E todo o tempo o Senhor está nos ensinando. E está, por vezes, vai preparar tempestades para que estejamos dentro. Mas o que é importante, gente, Ele nunca vai deixar com que a gente morra. As tempestades são pedagógicas. Não são assassinas. Elas vêm para nos ensinar e não para nos matar. Amém. Se nós aprendermos, nós poderemos chegar, nós podemos sonhar. Se a gente se dispõe a aprender, Wellington, Dani, a gente pode ousar sonhar, a viver o que Ele disse. Vocês vão fazer coisas maiores das que eu fiz. Se a gente se dispor a aprender. Seja na bonança, seja na tempestade. E eu quero fazer coisas maiores. Amém. Amém. E eu creio, porque ele não falou para agradar os discípulos. Sim. Ele falou porque é possível ser feito. Olha o alcance, né, que tem um podcast. Verdade. Né? O alcance, a gente, olha, era maravilhoso. Quantas pessoas Jesus estava alcançando, falando lá da beira do mar. Quantas pessoas Ele alcançou, multidões e multidões. Quantas são alcançadas no podcast? Então, é possível fazer coisas maiores das que Ele fez. Glória a Deus.